Eu sempre costumo falar que as palestras espíritas, no meu ver, elas têm dois lados que elas procuram atingir, e esses dois lados eles sempre estão presentes, umas palestras com um pouco mais de um do que de outro, que é o instruir, são os dois Is, instruir, através de conhecimentos e coisas assim, e o inspirar, para inspirar a mudança, inspirar o nosso transformamento pessoal. E eu acho que a de hoje seria um pouco mais da primeira, do instruir. O tema Terra em Evolução é escolhido pela Marisa. Eu mando as palestras para ela, falo, Marisa, aqui estão os temas, qual que você gostaria? Eu gostaria desse, então se vocês gostarem, falem comigo depois, se não gostar da palestra, fala com a Marisa. O Terra em Evolução, eu pensei nessa palavra evolução, porque tem muita questão da transição planetária que a gente aprende. Transição, transformação, eu sou muito apegado ao título, porque eu acho que o título tem que transmitir o que a palestra em si, qual o ensinamento e a inspiração que ela vai trazer. E eu acho que transição, transformação, não necessariamente convém algo que seja positivo, algo que seja um erguimento. E eu acho que evolução é justamente isso. Ela traduz já de cara, pela palavra, Terra em Evolução. Que seria o quê? O nosso orbe terrestre passando por esse processo incessante de evolução, de melhoramento. E então nós vamos ver um pouco mais sobre isso hoje. E o primeiro trecho que eu queria trazer é da Bíblia, uma passagem de João, em que nós aprendemos a seguinte frase: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou algumas traduções falam na casa de meu Pai há muitas moradas. E essa seria, eu diria, a primeira coisa que nós temos que ter em mente sobre as moradas. E o que seriam, então, essas moradas da casa de meu Pai, que Jesus falou? No Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não viu minhas palestras, eu gosto de colocar a bibliografia no canto superior direito, porque daí se já gostar do que está ali, já passa da biblioteca, já compra os livros também. É isso aí. As muitas moradas é o quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender que o quê? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Então nós temos na infinidade do cosmo, porque nós nem conseguimos ainda no nosso grau de adiantamento intelectual, moral, espiritual, entender de fato o que é essa infinidade do cosmos e quantas moradas, quantos outros orbes existem no espaço infinito, nos universos. Então, eles falam aqui que justamente as diferentes moradas são esses mundos que circulam no espaço, no cosmos, e onde os espíritos encarnam, eles se tornam então, ou eles provêm aos espíritos este mecanismo, esse terreno tão fundamental para o adiantamento que eles passam. O adiantamento, que é a lei do progresso que nós vamos ver, é uma lei inquebrantável, é uma lei de Deus. As condições do mundo são muito diferentes em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Porque nesses mundos que comportam os espíritos de acordo com o seu grau de evolução, eles diferem extremamente uns dos outros. E existem, novamente, mundos que nós não temos a menor noção de que estão lá e vamos continuar um bom tempo sem ter ainda, mas que eles estão lá e eles, então, são esses terrenos, como eu falei, em que os espíritos conseguem se lapidar, conseguem avançar para o seu burilamento pessoal e intransferível. A evolução planetária, então, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz o seguinte: nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. Ou seja, materialidade, as paixões reinando soberana. A vida moral é quase nula nesses mundos mais primitivos. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência, eu botei em negrito a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, a bem dizer, toda espiritual. Então eles estão falando dos mundos primitivos, nessa evolução, nesse adiantamento, chegando nos mundos mais elevados, em que a vida é, bem dizer, toda espiritual. Porque como nós já aprendemos, e como também tem no Evangelho, que eles classificam as questões de ordem dos espíritos e tudo mais, à medida que nós vamos avançando, a matéria que é densa ainda vai ficando mais sublime. A influência da matéria vai se tornando muito mais
muito menos poderosa sobre o próprio espírito. Então nós vamos tendo essa substituição da matéria, que ainda é muito forte no mundo primitivo, e a parte espiritual ainda é muito baixa e a moral praticamente, como eles falam, nula, para essa transição para a substituição, onde a parte espiritual vai ser muito mais forte que a matéria. Continuando, então, da mesma forma, os habitantes desses mundos que eles encarnam acompanham sua evolução num processo de simbiose espiritual evolutiva. Isso aqui foi eu que inventei essa parte aqui, porque eu queria tentar achar um termo para poder dizer sobre isso. Como assim, simbiose espiritual evolutiva? Uma simbiose que os habitantes e os mundos vão evoluindo congruentemente, com essa interação entre os habitantes daquele mundo e o mundo em que eles habitam. Ambos vão evoluindo porque o progresso é incessante. E tem então essa simbiose que eu coloquei espiritual, porque nada mais é do que a simbiose, essa parte espiritual que no final é a que vai de fato contar, é a que vai de fato nos levar para um grau mais elevado, tanto de espíritos, e também os mundos vão se melhorando e se elevando. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, a lei do progresso, ou seja, o progresso é uma das leis da natureza, uma das leis do nosso Pai Celestial, para esse adiantamento que nós vamos sim estar sempre evoluindo. Como nós falamos já em quantas palestras sobre depuração espiritual, evolução, nós não retrogredimos, nós sempre ou estacionamos por causa da ignorância e de erros cometidos, mas nós vamos sempre evoluindo, sempre aprendendo e subindo essas barreiras, trespassando essas barreiras que nos ainda mantêm num estado inferior, um estado ainda muito longe de ser o de espíritos sublimes e felizes. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Como eu falei antes, esse intercâmbio evolutivo, essa simbiose, como eu mencionei ali, em que os seres vivos vão evoluindo, os seres que habitam aquele mundo vão evoluindo de acordo também com o seu mundo e vice-versa. E essa interação existe tanto para adiantar, para ser uma coisa talvez mais rápida, ou para retardar, mas nunca para paralisar o progresso. Posso fazer uma pergunta só? Desculpa te interromper. Mas, por exemplo, quando eles dizem que quem não evoluir agora, right now, no momento que ele está agora, continuar fazendo muita coisa ruim, não tem o direito de reencarnar aqui novamente. Vai ter que ir para outro mundo e começar lá tudo de novo, no mundo inferior. Para quem está online e não ouviu, ela perguntou sobre quem não conseguiu evoluir, que não vai ter o direito mais de reencarnar aqui, sobre essa questão eu vou abordar mais para frente. E aí a gente pode ver se esclarece ou não as suas dúvidas, pode ser? Pode. Então, falando então em classificações, e principalmente classificações dos mundos, eu tentei buscar, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é interessante, a gente, nessa curiosidade ainda muito básica que nós temos, né, imagina lá, quase 200 anos, que foi compilado esse Evangelho, enfim, nós ainda tínhamos essas perguntas, mas quais categorias, não sei o quê. Então eles falavam, olha, estão aqui 10 classes de 3 ordens de espíritos, estão aqui classificações de mundo, mas claro, a palavra ela ainda é muito limitada para de fato expressar aquilo que esses mundos possuem, a nossa evolução individual. Não é tão assim delineada, talvez, tão preto no branco, all or nothing, como a gente gostaria de pensar, mas eles falam, tá aqui, você quer saber a informação? Tá aqui, como se fosse tentar explicar uma função de segundo grau para uma pessoa de um menino de 4 anos. Não vai entender, mas você vai tentar fazer a coisa mais fácil possível para que ela entenda. E eles colocam uma classificação. E eu gosto muito de visual. Tentei achar um visual que fosse legal para mostrar os planetas e não encontrei, falei, vou criar o meu então. Primeiro, os mundos que eles mencionam são os mundos primitivos, pessoal. Eles falam que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. E vamos lembrar, como eu falei, os mundos vão evoluindo. Então, os mundos começam primitivos, eles também vão passando pelo seu processo de evolução, seu processo gradual de adiantamento. Nesses mundos primitivos, então, a matéria tem uma influência tremenda. As leis morais, como eles falam, basicamente nulas, como nós vimos há 2 slides anteriores que foi falado no Evangelho. Então, nesses mundos primitivos, ainda essa questão é uma barbárie muito grande. Inclusive, tem livros
Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Chico Xavier, que ele fala que se nós soubéssemos, nós tivéssemos uma visão do que se passa no mundo primitivo, nós ficaríamos horrorizados. Aqui apareceu um paraíso perto disso. E acredite, como evolução espiritual nossa, nós já passamos por isso também, a Terra já passou, os orbes todos vão evoluindo, e esses mundos primitivos, então, eles habitam esses espíritos ainda nesse grau mais primitivo na sua evolução. O segundo, esse aqui, vocês devem conhecer esse orbe, Provas e Expiações. Por sinal, as fotos, tirando essas, são fictícias, tá? Não pensem, eu vi esse planeta aí que ele botou ali na NASA. Não. São fotos, tirando esse aqui que apareceu agora. O mundo de Provas e Expiações, então, pessoal, que seria o quê? O nosso querido orbe terrestre, ele é um mundo que eles falam que é onde ainda predomina o mal. Olha que interessante. Ele ainda predomina o mal. A matéria ainda tem uma influência muito, muito forte sobre a questão moral, sobre a questão espiritual. Mas, de novo, essa evolução, esse processo, a cada momento em que a parte, vamos dizer, espiritual está mais fraca que a material, na evolução vai acontecendo essa inversão muito, muito gradual, à medida que os habitantes também vão conseguindo fazer a sua própria evolução. E no mundo de provas e expiações, que é o que nós dizemos que a Terra é, ainda predomina o mal, ainda predomina muito a força da matéria sobre o espírito, mas muito menos do que nos mundos primitivos. Isso é uma notícia boa. E a Terra, então, está se tornando, como a gente já tanto ouve falar, já mais de centenário, e ainda continua ouvindo falar, um mundo de quê? De regeneração. Deixando de ser esse mundo de provas e expiações para ser esse mundo de regeneração que provavelmente, que é um tema bem comum, felizmente, nas casas espíritas, eu imagino que muitos já devem ter ouvido falar disso, a Terra se tornando um planeta de regeneração, e eu vou mostrar algumas bibliografias legais para vocês pesquisarem mais sobre isso, se vocês quiserem. E nesse mundo de regeneração, eles falam que é o seguinte, nesse mundo de regeneração, as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fatigas das lutas. Ou seja, esse mundo vai se tornando um mundo, então, de novo, em que a matéria começa a ter menos influência, tem menos influência sobre o espírito, as leis morais já estão bem mais evoluídas do que no mundo de provas e expiações, e muito mais, por consequência, do que no mundo primitivo. Então, de novo, esse seria aí o terceiro mundo que eles comentam. Primitivos, provas e expiações e o mundo de regeneração. Mundos felizes, olha que nome legal. Seria o quê? Onde o bem sobrepuja o mal, é o que eles falam. Basicamente é isso. Onde o bem sobrepuja o mal. Ainda estamos bem longe disso. Mas a gente chega lá. E nesses mundos, então, a moral se torna muito mais avançada, a parte espiritual se torna muito mais influente do que na matéria. De novo, nessa inversão em que o espírito agora tem muito mais influência sobre a matéria, as leis morais são bem mais avançadas. E existem, de novo, vou falar a frase que é fundamental para vocês levarem daqui hoje: há muitas moradas na casa de meu pai. Então existem muitos mundos felizes por aí, como existem muitos primitivos, provas, expiações, regeneração. E também o nosso último, que eles chamam de celestes ou divinos, que nesse mundo fala morada dos espíritos depurados, no qual reina exclusivamente o bem. Exclusivamente o bem. Foco nessa palavra, olha que interessante. Só reina o bem. Isso é, de novo, isso é um processo bem longo, mas que os orbes vão sim se transformando, vão sim se depurando, e os espíritos que ali encarnam para poder se depurarem também naquele terreno propício, também vão fazendo esse adiantamento. Mas olha que legal. Então, para quem tem alguma dúvida, não sei, falam desse mundo de regeneração, mas quantos tem, etc. Está aqui a classificação que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. E a condição da Terra, então? Já mencionamos que a Terra é um mundo de provas e expiações ainda. Mas o que mais a gente pode falar sobre isso? Vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive no capítulo 3 fala-se, o título é Há Muitas Moradas, é basicamente sobre essa palestra de hoje. Ele fala assim, ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. O H maiúsculo ali não é
typo, não foi erro de datilografia, eu vou depois comentar sobre. Então na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Quando está curado de suas enfermidades morais. E os dois exemplos que eles dão ali do hospital e da prisão. Porque se nós formos pensar de uma forma bem subjetiva, se fôssemos ver assim, como é que é a humanidade terrestre? Vamos dizer que vem um extraterrestre querer saber, me mostra aqui um exemplo da humanidade. A gente leva para um hospital e só vê aquilo, vai dizer, poxa, tem muito sofrimento, só tem doente, algum outro médico ali, enfim. Ou for uma prisão, né? Pô, só tem delinquente, então, tudo mais. Mas isso aqui ali é uma amostra muito pequena. E o que mais? É transitório. Porque como eles falam ali, quando existe a cura, você sai do hospital. A não ser que você trabalhe lá, deve você estar trabalhando para a cura. Mas quando você é doente, enfermo, você atinge a cura, atinge o seu objetivo naquela instituição, você sai daquele hospital. Da prisão, você cumpriu a sua pena, hopefully, se melhorou, você sai da prisão. Então, assim, isso é muito importante. Eles falam que a curar das enfermidades, então, morais. Ou seja, hospital, prisão, tem muitos tipos de analogias que fazem para falar sobre a Terra. Como é que a Terra se encontra, o que é a Terra? A Terra é como um hospital das almas enfermas. É uma prisão de espíritos delinquentes que ainda se sobrepujam no mal. E uma outra analogia que a gente ouve bastante é o quê? A Terra é uma escola. Eu acho essa legal, a da escola. Porque a escola, ela é um aprendizado. Ela convém o quê? Um aprendizado. Você vai para a escola aprender. Mas eu queria trazer algo mais. Eu falo, poxa, só da escola fica muito, muito geral. Vou tentar pensar, vou aprofundar essa analogia. Eu estava conversando com a minha esposa, tentando desenvolver o pensamento. E eu falei assim, quer saber? Olha só. E acho que vai bastante com a sua pergunta que você me fez. Vamos pensar que a Terra é uma escola e vou trazer aqui, como nós estamos nos Estados Unidos, vou trazer aqui a questão do adiantamento acadêmico em blocos que tem como aqui nos Estados Unidos, como no Brasil tem também, ensino fundamental, ensino médio, etc. Vamos dizer que a Terra é um middle school. Então, o que é? 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. A Terra, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. Isso, tem um range. Isso que é outra coisa legal também. Vamos dizer que o mundo primitivo seria elementary, ensino básico, middle school. Então, seria o quê? Vamos dizer que a Terra fosse um middle school nesse momento, um mundo de provas e expiações. Tem alunos numa escola middle school? Da 5ª série, 6ª série, 7ª série e 8ª série. Concordam que um aluno de 8ª série, academicamente, ele é mais adiantado do que um de 5ª? Perfeitamente. Como aqui na Terra nós temos muito ainda, estamos combinados nessa questão da evolução do mundo de provas e expiações, que nos é necessária, mas até mesmo entre essas almas que aqui se encontram, 8 bilhões de almas encarnadas, sem falar das desencarnadas que também fazem parte, nós temos graus diferentes de adiantamento. Como numa escola, no middle school, por exemplo, que vamos dizer que a Terra seja só middle school, também nos encontramos. Mas o que vai acontecer com a transição planetária? Vai acontecer isso aqui. De uma forma, de novo, simplificada e subjetiva, na analogia. A Terra vai se tornar um high school. Então, vai ser 9ª série a 12ª série aqui nos Estados Unidos. E o que vai acontecer, então? Os alunos da 8ª série, que estão lá no quase trespassando e conseguindo adiantar para a 9ª série, mas não querem saber de ir para a escola, só faltam delinquentes, ou não querem saber, não estudam, não passam. O que vai acontecer, então, quando a escola deles, vamos dizer, uma escola física, não vai mais ter middle school, só vai ter high school? Eles não vão poder mais ficar lá. Eles vão ter que achar uma outra escola que seja middle school. Basicamente, essa questão seria isso, porque eu queria trazer uma analogia que falasse não só das pessoas, do adiantamento que nós vamos ter que ter para continuar para o mundo de provas de regeneração aqui na Terra, mas também aquelas pessoas que não vão conseguir. E aquelas pessoas que ainda vão, que o mal é muito forte, não vão mais caber, da mesma forma que o aluno que não passou, que teve o seu tempo, mas não se adiantou o suficiente para passar para o high school, não vai poder mais para aquela escola física, porque aquela escola agora é só high school. Então, pensemos nisso e vamos lembrar o quê? De capela. É um exemplo que a gente tem bastante na literatura espírita, essa questão dos degredados de capela, os exilados de capela.
E nós aprendemos isso, por exemplo, no Caminho da Luz, que é um livro muito lindo, psicografado pelo Chico Xavier do Emmanuel. Nós temos bastante... Uma das partes é bastante sobre essa questão da capela, que fica na constelação do Cocheiro, que ali está em inglês, que é a Auriga. E fala que esse orbe, só para a gente ter uma ideia, ele fica leva 42 anos para a luz dele chegar aqui. A luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então imaginemos a distância, tentemos imaginar, porque a gente não consegue. Tentemos imaginar a distância desses dois orbes. E de novo, há muitas moradas na casa de meu pai. E o que aconteceu com a capela? A capela, como provas e expiações, foi, como a gente vê ali, foi se evoluindo e chegou o momento que os espíritos que lá não conseguiram acompanhar tiveram que ser transferidos, tiveram que continuar o seu adiantamento em outro lugar, em outra escola. A Terra, por exemplo. Há muitos milênios, fala aqui no livro, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, olha que interessante, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos, ou seja, atingiu a culminância, passou de nível. E o que aconteceu então? As pessoas que não conseguiram participar disso, que não conseguiram ficar a par daquela evolução, foram exiladas, transferidas por amor e aceitas aqui no orbe terrestre pelo o guia do nosso plano, que é Jesus. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime de capela, tá? Aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Claro, porque vamos de novo, se a gente, usando o exemplo da escola do Middle School, você está na 8ª série, não conseguiu adiantar, você vai para uma outra escola, vai ter muita gente da 5ª, 6ª série lá. E você, quando a 8ª série, vai pensar, poxa, mas eu sei tão mais que eles, eu estou aqui, como assim? Justamente por isso. E a função, a missão, então, vai ser ajudar a evolução coletiva daqueles irmãos mais inferiores. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E eles falam ainda no livro dos milênios de saudades. Vocês imaginam quanto tempo a Terra demorou ainda para chegar num nível em que estava, ou dizem ainda que nem chegou, nível que estava a capela naquela época que eles foram transferidos para cá. E a saudade? E aquelas pessoas que eles amavam, que conseguiram avançar de série, que conseguiram permanecer, e as outras foram degradadas aqui. Então eles falam muito de espíritos sonhando com a terra longínqua, com um paraíso, sendo que eles estavam envoltos num mundo ainda muito inferior àquele que eles conseguiram desfrutar, mas que não ajudaram o suficiente para poder permanecer e ganhar ali a sua passagem carimbada para continuar na capela. Foi assim que Jesus recebeu, continua aqui no livro, a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Sofredores e infelizes, com certeza. Porque, de novo, imagina a decepção no fundo, no âmago da alma, quando vê que aquelas pessoas que você teve reencarnações múltiplas já não estão mais ali porque elas deram um passo que você não deu. Só imagina a dor dessas pessoas. Ainda no livro Caminho da Luz, nós temos essas passagens que falam assim: as almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos, porque o progresso não para. E o curso incessante dos séculos, então, passa essa ideia dos séculos e milênios que vão percorrendo, o mundo vai evoluindo, vai se melhorando, as pessoas que estão ali também, mas é individual e nós temos que lembrar sempre do livre-arbítrio. Nós temos a opção. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades transformadas em ossuários silenciosos. Eu achei muito forte essa passagem, ossuários silenciosos, ou seja, tudo passa, a questão material toda passa, fica para trás. Se a gente voltar não muito tempo atrás, 1000 anos, 2000 anos, quantos impérios foram se formando que pareciam no seu apogeu que seriam eternos e viraram o quê? Ossuários silenciosos. Porque o adiantamento não tem como se estacionar, nada para o adiantamento. E esses impérios foram também ficando para trás. Vê-se então, Emmanuel continua aqui, o fio inquebrantável
que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. E eu botei em negrito fio inquebrantável para a gente imaginar justamente essa linha que liga todo esse processo evolutivo do nosso orbe terrestre e também dos seres que fazem parte desse mundo ainda de provas e expiações, se tornando um mundo de regeneração. Esse fio que ele fala, eu achei muito bonita essa expressão, fio inquebrantável, que liga esses séculos de evolução que o planeta foi passando, esses milênios de evolução que o nosso planeta foi passando e continua, sim, passando e marchando. E interessante também pensar que o Emmanuel, isso foi na introdução do livro, 1938. E já vou levantar uma questão para vocês, o que aconteceu em 1939. Progresso mútuo do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinitivamente, nem nele realizam todas as fases do progresso que lhes cumpre percorrer para atingir a perfeição. Não se encontram indefinitivamente, ou seja, pela eternidade, presos, fixados naquele mundo, mas eles vão utilizando os mundos à medida que vão evoluindo. E quando eu falo eles, nós, espíritos, aqui encarnados e os desencarnados também assistindo. Então, nós vamos sim evoluindo através desse progresso. E é legal que ele fala assim, não realizam naquele mundo todas as fases necessárias para a perfeição, porque não tem como. Nós vimos pelo menos 5 classificações de orbes no cosmos. Não tem como realizar todas em um só. Vamos passando para outros planetas, para outras habitações, outros terrenos que vão ser mais condizentes com o nosso grau evolutivo e as lições que nós precisamos aprender. E o nosso próprio burilamento íntimo e pessoal. Quando em um mundo eles alcançaram o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Olha que legal. Então, quando vai alcançando o grau de adiantamento que aquele mundo comporta, eles vão para o outro mais adiantado. Como um aluno que só tira A na 8ª série, já adquiriu todos os conceitos acadêmicos que ele tinha adquirido, ele não vai ficar estacionado. Tem outras séries, 9ª, 12ª, depois se quiser universidade, depois doutorado e por aí vai, se a gente fizer analogia acadêmica. Então, esses conhecimentos vão sempre sendo adquiridos e eles vão sendo a base do outro. E eles falam ainda que para o espírito é uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, e da mesma forma a gente pode pensar que é um castigo se ficarem presos naquele mundo que evolui e eles ficaram para trás. Mas, de novo, é um castigo, eu faço aspas, porque foi por conta do livre-arbítrio, das ações que cada um de nós teve, cada um desses espíritos que ficaram para trás e que vão ficando para trás já, acabaram tendo. Aqui eu trouxe 3 livros para incentivar ainda mais a leitura do nosso querido Divaldo. Transição planetária no rumo do mundo de regeneração, e até um bem recente do mundo regenerado da Joana. E os outros 2 primeiros são do Manuel Filomeno de Miranda. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui. Vai ter em abril a conferência da Flórida. E nós vamos ter 4 palestrantes: o Eulália Bueno, o Denise Lino, o Alberto Almeida e um jovem que vai fazer 97 anos chamado Divaldo. 97 anos. Ele está confirmado para vir na conferência. Eu só fico imaginando, 97 anos, você deve entrar na sala e pensar, nossa, tô mais velho que todo mundo aqui. Mas também, olha o quanto que ele fez, graças a Deus que está ainda aqui entre a gente, que a gente vai ter esse prazer de vê-lo pessoalmente ainda, porque vai fazer 97 anos, pessoal, fazendo uma viagem do Brasil para cá. Então, assim, encorajando para quem se inspirar e quem gostar, quem sabe vai lá também na conferência, prestigia, já consegue conhecer esse benfeitor que nós temos aqui no Espiritismo e no Cristianismo. Vai ser no norte de Orlando, 6 e 7 de abril. Enfim, a cidade... Vou fazer o ônibus do centro, vou falar com a Marisa, cadê? Né, Sandra? Mas... Caravana KSSF, igual a Sandra falou aí, ó. Dia 6 e 7 de abril, sábado e domingo,
vai ser Apópica, o nome da cidade. Fica noroeste de Orlando, do centro de Orlando ali. E o Divaldo confirmado, pessoal. Então, assim, quem quer ir lá vê-lo pessoalmente, prestigiar e ter essa bênção, que é vê-lo falar pessoalmente, essa é uma oportunidade. Não sabe mais quantas vão ter. Eu espero que ele viva até 120, mas a gente não sabe. Então, assim, depois podem pegar mais informações com a pessoal da casa aqui, com certeza, né? Só quis fazer um parênteses, porque eu acho que é legal, que muita gente se interessa mesmo. Mas, falando então do nosso Divaldo, no mundo, no Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, como o próprio nome já diz, é tudo sobre esse tema, tem a seguinte passagem: vive-se na Terra um momento de grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. E é uma transição moral, olha só, de natureza moral. Porque a parte intelectual, nós já chegamos num ponto e já dá para ir para o próximo nível. Se a gente pensar em todos os avanços tecnológicos que foram feitos nos últimos, vou colocar 100 anos, 200 anos, compara com 2.000 anos de evolução. A gente vai ver um gráfico que é assim, ó. Nós já estamos num ponto em que a gente consegue, sim, como espíritos encarnados, a nossa inteligência já chegou num ponto em que dá para dar esse salto, mas o salto mesmo vai vir de natureza moral. Porque sem ele não existe. Porque, de novo, vamos pensar na tecnologia. Se nós temos uma tecnologia, ela pode ser usada para uma coisa construtiva, transmitindo uma palestra na mídia social espírita. Mas a tecnologia também pode ficar veiculando imagens horrendas, de tragédia, que só vão poluir a nossa mente e o nosso campo vibratório. Então a tecnologia em si não é o problema, é o uso dela. Como muitas ferramentas. O problema não é nem a ferramenta em si, mas o uso dela. Mas nós já atingimos, o ponto é esse, nós já atingimos um ponto intelectualmente que já dá para dar o salto, que vai acontecer o salto, mas moralmente nós temos que continuar trabalhando, e os que não conseguirem chegar lá nessa parte moral vão ter que ser transferidos. E a destinação da Terra, então, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, fala o seguinte: deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Eles ainda falam, ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? E eles falam isso, muito menos do que um vilarejo perante o império, em termos de tamanho. E nós vemos aqui a humanidade, de novo, não, esse aqui não é typo, não, com H maiúscula. Porque a definição de humanidade, no que eles falam ali, são seres dotados de razão. Então quer dizer o quê? Que tem outros mundos nesse cosmo infinito, no cosmo infinito, que abrigam seres dotados de razão, que são também considerados o quê? Humanidade com H maiúsculo. Nós não somos o centro do universo, como foi pensado não muito tempo atrás. Tem muitas moradas e muitas formas de aprimoramento. A Terra é uma delas. A superioridade da inteligência, em grande número de seus habitantes, indica que ela, a Terra, não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então, é um indício, é um indicador, porque alguém pode falar, mas como é que a gente não é um mundo primitivo? Tem certeza? Pela essa questão da inteligência, que já foi atingida, que não comportaria um mundo primitivo, não é condizente com a inteligência padrão do mundo primitivo. Nosso problema não é de inteligência, de novo, é de moral. As qualidades inatas que eles, eu botei entre parênteses aqui, espíritos encarnados aqui, trazem consigo, constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então essas qualidades inatas de inteligência, de propensões para o bem também, que os espíritos que encarnam, que estão trazendo e trazem, é uma prova, é um indício de que a Terra não é um mundo primitivo. A Terra oferece, na verdade, um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Isso está no Evangelho. A Terra oferece, pois, um tipo de mundo expiatório cuja variedade é infinita. De novo, uma palavra que nós não temos como compreender ainda.
E aqui eles continuam dizendo, mas também os numerosos vícios a que se mostram inclinados representam um grande indício de imperfeição moral. Então eles estão falando o quê? Não é mundo primitivo. Ok, porque a inteligência e as coisas e as pessoas que estão reencarnando, que já reencarnam, trazem algo que agrega. Mas os numerosos vícios ainda mostram um denegrimento, uma fragilidade da moral que precisa ser trabalhada e continua sendo trabalhada para que o mundo avance. Ou seja, não é mundo primitivo. Então alguém pode falar, pô, mas então a superioridade intelectual, nós somos mundos felizes ou divinos. Não. Justamente por essa questão que eles falam ali. Puxando um pouco agora o livro dos espíritos, nós vamos ver que os espíritos expulsos da Terra irão espiar o endurecimento dos seus corações em mundos inferiores, onde encontrarão seres ainda mais atrasados que o daqui, aos quais serão encarregados de fazê-los progredir, transmitindo-lhes o produto dos conhecimentos que já adquiriram, como aconteceu com os exilados de Capela que encarnaram aqui. E olha que legal. Vão espiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores e vão encontrar espíritos menos evoluídos ainda. Então são os alunos da 8ª série que não avançaram para a 9ª que vão para uma escola agora que só tem 5ª e 6ª. E vão ser o quê? Responsáveis para elevar esse pessoal da 5ª, 6ª para a 7ª, 8ª série, enfim, em se elevando também. E na pergunta 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então, a missão dos espíritos encarnados, de forma geral, é ajudar no progresso, tanto individual quanto o progresso coletivo. Mas vocês imaginem com essa transição planetária, os espíritos que vão ficando para trás, que vão reencarnar em mundos primitivos, ou mundos de provas e expiações, quando a Terra virar regeneração, o grau de adiantamento dos espíritos em volta deles vão dizer, nossa, aqui tá horrível, eu estava num lugar muito melhor, e agora eu estou aqui. E é isso mesmo, a realidade é essa, porque as leis são inquebrantáveis, nós temos o livre-arbítrio, e a cada um segundo suas obras, como nós já aprendemos. Então essa transformação planetária, nós vemos também, de novo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra, nos dizeres dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de uma grande destruição que aniquile de súbito uma geração inteira. Nós já tivemos momentos assim, catástrofes, enfim, tivemos até alguns anos atrás, pandemia, né, que ceifou tantas almas, tantos espíritos encarnados, tantas encarnações. Ele fala assim, não tem essa transformação súbito, assim, de uma vez por toda. Existem transformações bruscas, que nós vamos ver que o Kardec fala isso, no Pentateuco Kardeciano, nós vemos várias referências a isso, transformações mais bruscas, mas o progresso, a maior parte, ele é gradual. Vai ter nesse processo, gradualmente, o planeta vai evoluindo juntamente com os seus espíritos que estão fazendo parte desse orbe terrestre, o nosso orbe terrestre, mas de todos os orbes. E ele fala assim, a atual geração desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, gradualmente. Isso que quer dizer do mesmo modo. Vai desaparecendo gradualmente e a outra vai sucedendo gradualmente também. As gerações, por quê? Porque tem que ser condizente com o grau de evolução do planeta em questão, no nosso caso, o planeta Terra. No entanto, enquanto na Terra correr uma gota de sangue humano, derramado pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Então vocês imaginem, enquanto escorreu uma gota de sangue derramado por outrem, o reino de Deus não estará aí, ou seja, ainda estamos um pouco longe disso. Acho que a gente tem de concordar. Mas a gente vai chegar lá. A gente está marchando incessantemente, a gente vai chegar lá. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, psicografado pelo Divaldo Manuel Filomeno de Miranda, eu trouxe essa questão aqui da cidade da justiça. Para quem leu, talvez se lembre, para quem não leu, recomendo muito a leitura. Essa parte, inclusive, fala no capítulo 18 desse livro. Porque eu acho que quando a gente pensa em transição planetária, às vezes a gente fica muito fixado só na parte material, a parte que nós conseguimos, né, os nossos sentidos conseguem alcançar. Mas, na Terra, se nós pensarmos que para cada um encarnado tem mais ou menos 7 desencarnados, onde é que estão esses outros 7? O que eles estão fazendo? Nós vimos o nosso lar, colônias espirituais, temos as regiões umbralinas.
E nós temos, inclusive, cidades como essa da Cidade da Justiça, entre aspas, Cidade da Justiça. E eu trouxe essa questão justamente para nós vermos como a Terra, o orbe terrestre vai evoluindo de formas que nós não conseguimos nem devassar através dos nossos sentidos, e essa é uma delas. Ela fala que essa Cidade da Justiça, no plano espiritual, pessoal, ela não é física, situando-se em região pantanosa, próximo a uma cadeia de montanhas muito conhecidas. Ele não fala exatamente a localidade, mas ele dá, o Manuel Filomeno de Miranda, ele dá esse hint, essa dica de onde que ficaria mais ou menos isso. E eu vou ler esse trecho aqui, eu trouxe o trecho que eu queria ler na íntegra. Eu falei, não quero parafrasear isso aqui, porque para ver quão chocante é essa Cidade da Justiça. Eles vão descrever, e eles falam para começar que isso foi criado mais ou menos na época dos bárbaros. Então olha quanto tempo já não existe um lugar como esse. E eu vou ler na íntegra aqui a descrição da Cidade da Justiça. Aves de hábitos necrófagos e de tamanho exagerado voavam em volta, crocitando ameaçadoramente numa região sombria na qual não penetrava a luz solar. Seres disformes, ligeiramente parecidos aos biótipos primitivos e peludos, segurando troços de madeiras, rondavam a periferia com o exterior, na condição de guardas ou vigias. Sons estranhos e funéreos surgiam e desapareciam em espocar de trovões antecipados de relâmpagos e raios que rasgavam a treva e pareciam fender o solo, sacudido pelo seu impacto. Era semelhante ao período dos primeiros hominídeos, aí ele bota Homo erectus, mais símios que humanos. As sombras que permaneciam sobre a área onde se projetara até há pouco possuíam um aspecto asqueroso e as bordas derramavam um líquido espesso, escuro e nauseante. Mais tarde fomos informados, o Manuel está falando, que se tratava das emissões mentais e se transformavam as ondulações em líquidos, processo inicial de condensação dos horrores mentais de cada qual, conforme a sua conduta pessoal. Pesado. Muito forte, né? E assim, passa uma questão, e tem mais descrições, esse é só um trecho para a gente ter uma ideia. De novo, capítulo 18. Dessa Cidade da Justiça, onde ainda essas transformações que eles descrevem ali são resultados desse campo vibratório, dessa emissão mental desses indivíduos que ainda sofrem, ainda estão sofrendo tanto e acabam ficando aprisionados ali por outros ainda mais carrascos, ainda mais vilões nos seus corações. E nós vemos então uma paisagem que basicamente quem lê isso aqui consegue imaginar. Eu imagino que seria um inferno, literalmente um inferno que tanto se fala. Mas isso aqui é um plano, está no plano espiritual, na nossa Terra. E aí o que acontece? Vou dar um spoiler. Eles vão transferir a Cidade da Justiça da Terra. Transferir. Tem esse deslocamento, olha só que interessante, da Cidade da Justiça, desse local, para um outro orbe, porque o plano de regeneração, esses tipos de emissões mentais, não comporta mais nesse nível tão baixo, tão bárbaro, não comporta mais. Então, o Manuel Filomeno de Miranda vai comentar justamente, olha que interessante, dessa transferência desse local para um outro orbe. E, inclusive, em uma passagem ele fala: a constituição física do lugar era bem parecida com a Terra de alguns bilhões de anos atrás, da sua organização e da sua habitabilidade. Então, basicamente, se nós formos pensar, é como se nem ficasse parado no tempo, retrocedeu no tempo, de certa forma, como eles viram ali. Mas por quê? Por causa dessa questão da parte mental, da parte moral, do adiantamento e de tudo isso que não comportava mais com o planeta terrestre. Esse livro foi psicografado um pouco antes da pandemia, não por acaso, imagina. E eles falam que a transferência ocorreu no dia, ou estava programada para o dia 13 de maio. Olha que interessante. 13 de maio no Brasil, para quem lembra da aula de história. Foi um dia... Exatamente, foi um dia muito interessante. A abolição da escravatura, Lei Áurea. Então vocês imaginam que... Mas isso é só um detalhe, essa questão da data eu acho que foi uma cereja ali. Mas a questão principal que eu quero passar é o quê? Que nós,
quando nós estamos falando de transição planetária, nós não podemos esquecer também que a parte material é só um aspecto, é só uma camada que vai se modificando. A camada espiritual também vai se modificando. E nós temos a transferência desse local como eu achei um grande exemplo disso, de como que essas coisas vão se alterando. E eles falam, ele no capítulo 18, ele continua falando assim: já estávamos informados da localização do astro, do outro orbe, onde ficariam os aprendizes recalcitrantes em estágio de purificação. Ele fala, a constituição física do lugar era bem parecida, desse lugar que eles iriam, que a cidade seria transferida, com a Terra de alguns bilhões de anos atrás da sua organização e habitabilidade. Então é coisa para a gente pensar como as transformações vão se dando, e às vezes a gente não a gente não tem nem noção de quão profundo é isso. E como que a espiritualidade age incessantemente. Está sempre trabalhando a espiritualidade superior. E essa frase aqui do Chico eu achei legal. Ele fala assim: o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Se o homem se mostrar, o homem, né, no caso, homem e mulher, obviamente, se mostrar digno dessas concessões. E o nosso mestre, então, Jesus, no caminho, verdade e luz, perdão, caminho da luz, confundi os livros aqui. Ele fala o seguinte, Emmanuel: convenhamos em que o esforço do espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores. Olha que legal, que mensagem de esperança, né? Que o esforço é quase, eu sublinhei, botei itálico e negrito para frisar realmente que é quase superior. Às vezes parece que a gente está remando contra uma maré que não vai dar, de maldade no mundo aí fora, de tantas atrocidades que nós ainda enxergamos ao nosso redor. Mas não é maior. O esforço do espiritismo, a capacidade do espiritismo é sim superior e vai continuar sendo superior. Do cristianismo verdadeiro, consolador, renovador, vai sempre continuar sendo superior, mesmo que à primeira vista não pareça. Jesus, Emmanuel continua nos dizendo aqui, é o único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do reestabelecimento da verdade e paz a caminho de uma nova era. Olha que lindo. E ele fala, agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas. Parece que ele escreveu ontem esse livro. Não é verdade? Mas ele escreveu, foi psicografado, e eu falei que comentar sobre isso, em 1938. E o que aconteceu em setembro, 1º de setembro de 1939? Segunda Guerra Mundial. Jesus, então, pessoal, nosso guia. Existe uma comunidade de espíritos puros, ele continua, e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é o do nosso orbe aqui. E ele fala ainda que essa comunidade, ele se reuniu 2 vezes, essa comunidade. Olha que interessante, imagina o nível dessa reunião. A primeira se verificou quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a primeira. E Jesus lá. Ou seja, 4,5 bilhões de anos atrás. E a segunda foi quando a programação para ele poder vir aqui nos brindar com as palavras de Deus e com os ensinamentos eternos. Então 2 vezes, olha aqui, e olha o tempo entre uma e outra, para a gente ver como o progresso ele ocorre. O progresso no geral ele é lento, imperceptível pelas nossas habilidades ainda muito, muito primitivas, mas ele ocorre. E nós não estamos à deriva, pessoal. Jesus está no comando. O bem incessante, então, da transição planetária, chegando mais à parte final do nosso encontro hoje, ainda é um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem fazer, porquanto, se existem os carrascos do além, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam os anjos tutelares, vigilantes e rápidos, na execução da legítima fraternidade. Toda ação do bem vale. E nós sempre estamos sendo influenciados, toda ação no bem tem um respaldo sim da espiritualidade. Lembremos disso, por mais que às vezes parece que o que a gente vai fazer, como a Madre Teresa costumava falar,
Madre Teresa de Calcutá, como uma gota do oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. São chegados os tempos, capítulo 25, isso aqui, em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Depois da treva surgirá uma nova aurora, luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa e ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Um quadro muito positivo aí para a gente se inspirar de fato. E eu termino hoje o nosso encontro também lendo uma passagem do Transição Planetária que fala assim: como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Então os trabalhadores do bem, de fato, vão ser, sim, e já encontram, continuamos encontrando muita resistência daqueles que ainda não chegaram naquele nível, por vários motivos. Então ele fala, esses lutadores, ele fala, estão lá, ele usa o termo batalha, porque de fato é uma batalha, é uma luta para conseguir esse progresso, mas o progresso, ele ocorre. E ele termina assim: nunca, porém, esses espíritos que estão tentando o adiantamento, fala assim, nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor, com A maiúsculo, do amor, estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Então, de novo, qualquer ação no bem vai ter o respaldo, vai ter o suporte necessário para que ela consiga progredir, para que ela consiga ser realizada e essas sementes, então, sejam plantadas. Muito obrigado. Que todos tenham uma semana iluminada.